Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. Como ela não tinha mandado nada, absolutamente nada, eu resolvi ir à sua casa. Quando cheguei estava tudo fechado. Achei estranho. Fiquei me perguntando se ela ainda estaria dormindo, apesar de já ser quase 10 horas da manhã. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Aliás, notei que as janelas estavam com as grades, e ela só colocava as grades quando subia para Curitiba. Me deu um gelo na espinha naquela hora. Será que ela tinha ido embora, voltado para Curitiba, sem me dizer nada? Bati na porta mais uma vez, chamei um monte e nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Até que meu celular apitou, fazendo o meu coração disparar, porque vi que era uma mensagem dela. E o meu coração bateu ainda mais forte quando comecei a ler aquilo que estava escrito. Ela dizia que... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre adorei pescar. Como tinha uma casa na praia, sempre que tinha uma oportunidade, eu descia e aproveitava para pescar dali de cima das pedras, ou então lá na beirinha do mar. Fazia isso geralmente bem cedo. Ou então, quando estava quase anoitecendo. Era o melhor horário. O sol estava fraquinho, né? Naquela manhã, era exatamente isso o que eu estava fazendo, pescando. Devia ser umas 7:30 da manhã. Quando de repente eu ali distraído, olhando para o mar, escutei aquela voz. E aí, já conseguiu pescar alguma coisa? Era uma mulher. Me voltei assim e dei de cara com ela, sorrindo para mim. Falei que o dia estava meio fraco e o pior é que estava mesmo. Mas que tinha sim conseguido pegar alguns, não muitos. Aí mostrei para ela. Estavam assim dentro de uma caixa térmica. Ela deu uma olhada, falou que eram bonitos, de bom tamanho e ainda acrescentou: quem gostava de pescar era o meu marido. Aquele trocava qualquer coisa por uma pescaria. Nunca vi igual. Ele então me contou, e tudo assim, sabe, de maneira espontânea, que tinha uma casa que ficava ali perto, que até já tinha me visto pescando outras vezes, e que sentiu curiosidade. E pelo fato de seu marido também gostar muito de pescar, resolveu se aproximar para conversar um pouco comigo. Eu perguntei se seu marido estava trabalhando ou pescando em outro lugar, no que ela respondeu: não, infelizmente não. O Jorge morreu ano passado. Aliás, estava voltando justamente de uma pescaria quando bateu o carro. Puxa, desculpa, eu não sabia. Claro que não sabia. Não precisa pedir desculpa não, tá tudo bem. O fato é que ela ficou ali um tempão puxando o assunto comigo. Até uma latinha de refrigerante eu ofereci a ela. Ela agradeceu, recusou assim, com todo o jeito do mundo. Dava para ver que era uma pessoa bem bacana, simpática. Aparentava uns 45 anos, mais ou menos. Sabe, gostei tanto de conhecê-la. Porque, sabe aquela pessoa agradável? Você não conhece, mas de repente parece que é amiga de muito tempo. Me falou que também era curitibana, que era professora,
e dava aula de geografia numa escola municipal. E que também adorava passar os finais de semana ali na praia. Sempre que era possível, ela dava um jeitinho. Por coincidência, assim como eu, ela também estava ali sozinha. O fato foi que eu adorei conhecer a Edna. Uma mulher tão bacana, tão encantadora. E mesmo correndo o risco de levar um não pela cara, resolvi lhe fazer um convite. Então, Edna, eu estava aqui pensando, já que você também está sozinha, o que você acha de comer um peixe frito comigo lá em casa? Ela ficou séria assim durante algum tempo, pensativa, até que se abriu um sorriso. Tá aí, por que não? Quer saber? Eu aceito. Só que já vou avisando, viu? Eu não sei fritar peixe, não. Muito menos limpar. Quando o Jorge voltava da pescaria, era sempre ele que lidava com tudo. Eu nem botava a mão. Só colaborava na parte de comer. Ela falou aquilo e riu. O fato é que a gente se deu tão bem. Quanto mais conversávamos, quanto mais a conhecia, quanto mais coisas sabia sobre ela, mais ela me parecia uma pessoa encantadora. Sem contar que era uma mulher vistosa. Eu era separado já fazia 3 anos. Aliás, um dos motivos que geraram a separação do meu casamento foi justamente a minha mulher me deixar com aquele meu gosto por pescarias. Porque, olha, não vou dizer que foi só isso, mas um bom motivo, um dos maiores talvez, foi exatamente esse. Reconheço que às vezes a deixava sozinha demais, principalmente final de semana. No fim, ela não suportou aquela vida e acabou indo embora. Claro, repito, não foi só por isso, né? Mas nem vem ao caso, fica relembrando. Em vez de comermos um peixe frito ali em casa, resolvemos almoçar num restaurante. Aliás, eu já estava planejando fazer isso naquele domingo. Então a levei um lugarzinho assim que eu costumava ir de vez em quando. E ela adorou. Até caipirinha a gente tomou. Depois, combinamos de passar a tarde toda na beira do mar. Olha, eu nunca imaginei que fosse conhecer uma mulher tão encantadora, tão agradável. Ela era viúva, tinha perdido o marido não fazia muito tempo. Mesmo assim, foi inevitável ficar com certos pensamentos passando pela minha cabeça. Naturalmente que não avancei o sinal. Fiquei na minha. Não disse nem fiz nada que ela pudesse interpretar de maneira errada. Até porque eu ia pegar a estrada naquele dia mesmo de volta a Curitiba. E ela também já estava com a passagem comprada. Cheguei a lhe oferecer carona, mas ela falou que não precisava. Viria embora de ônibus mesmo. Antes de nos despedirmos, ela falou: olha, foi tão bom te conhecer, Lúcia. Você é uma pessoa muito bacana, sabia? Você quer digitar meu número aí? Assim a gente não perde contato. Digitei seu telefone e aí trocamos um abraço, um beijo no rosto. Só que sabe aquela vontade de, não se separar da pessoa? Incrível, sabe? Em tão pouco tempo, ela me parecia assim tão íntima. A sensação que eu tinha era de que já a conhecia há muito tempo. E foi difícil, sabe? Apesar do pouco tempo que a gente tinha convivido ali naquela praia, foi difícil me despedir. Deu saudade por antecipação. Passei aquela semana toda criando coragem para ligar para ela. De repente, conversar um pouco mais com ela. Mandar uma mensagem. O dedo coçava de vontade de ligar, mas a coragem sempre ia embora. Sei lá do que eu tinha medo. Talvez de estar interpretando errado aquele nosso começo de relacionamento. Até que dali 2 semanas, não aguentei e liguei. Ela atendeu. E quando me identifiquei, ela falou aquilo: nossa, Lúcio,
Pensei que você não fosse mais me ligar. E aí? Tá tudo bem? Conversamos mais uma vez, através do telefone. E como era um sábado, a convidei para jantar comigo. Ou então, sei lá, sair, comer uma pizza, por exemplo. Para minha alegria, ela aceitou. E olha, quando me vi diante dessa mulher, meu corpo todo estremeceu. Eu estava com tanta saudade. Repito, difícil entender como que com um contato tão rápido e tão breve, eu sentia saudade dela como se a conhecesse há muito tempo. Eu sabia que sentiria sua falta já naquele momento em que a gente se despediu lá na praia, mas não imaginei que fosse tanto. Como também não imaginei que fosse me sentir daquele modo quando a gente se reencontrasse. Ela estava tão bonita. Por sugestão dela mesma, acabamos indo a um rodízio de pizzas ali mesmo, perto da casa dela. E foi uma noite tão agradável. Ficamos o tempo todo, sabe, vivendo aquele clima, assim, aquela coisa romântica no ar. Se bem que não aconteceu absolutamente nada entre nós. Era só a atmosfera mesmo, que era romântica. Vontade não faltou. Só que sei lá, sabe aquele medo de avançar? Ela tinha perdido o marido não fazia muito tempo. Então fiquei com receio de estragar tudo. Até que no fim da noite, quando a deixei em casa, na hora da despedida, trocamos um beijo no rosto. Quer dizer, metade no rosto, metade na boca. Foi o que bastou para incendiar o meu corpo. Só que ficou nisso. Ela entrou e eu também fui para minha casa. Eu morava praticamente do outro lado da cidade. Mas o fato é que desde aquela noite não consegui mais pensar em nada que não fosse ela. Ficava repetindo seu nome em pensamento, revivendo cenas na lembrança. Até que na quarta-feira, liguei de novo para ela. Falei que estava pensando em descer a Matinhos na sexta-feira à noite e perguntei se ela não tinha nenhum compromisso, se não estava a fim de ir junto comigo. Ela ficou em silêncio assim algum tempo, até que para minha alegria falou que sim. Então, Lúcio, sabe que é uma boa? Não vou fazer nada de especial esse final de semana mesmo. Se você realmente for, quem sabe eu posso ir junto. Olha, eu nem acreditei. Enfim, na sexta-feira, passei em sua casa para buscá-la e foi nesse dia, inclusive, que eu soube que ela não morava exatamente sozinha, mas com a mãe e um filho de 11 anos. Só que eu não sei, além de ela não me apresentar à família, senti que lá da janela, aquela mulher me olhava assim de um jeito estranho, como se não estivesse gostando de ver a Edna entrando no meu carro, indo à praia comigo. Sei lá, eu pelo menos fiquei com essa impressão. Juro, eu pensei que ela fosse ficar comigo lá em casa. Afinal de contas, estávamos descendo juntos. Mas ela me pediu que a deixasse na casa dela, porque queria limpar, abrir as janelas, sabe, me bateu uma ponta de frustração. Porque, repito, eu imaginei que a gente fosse ficar na minha casa, já que eu a tinha convidado. Só que não. De todo modo, pelo menos depois, nos encontramos para jantar. E foi ali, naquela petiscaria, que eu resolvi tentar uma aproximação maior. Já não estava conseguindo ficar perto dela, sem tocá-la. Sabe aquela vontade de chegar perto, sentir o cheiro da pessoa, beijá-la na boca? Comecei assim devagar, primeiro olhando nos seus olhos, depois encostando assim minha mão na sua, até que me aproximei com a intenção de beijá-la, é claro. Era o que eu mais queria, e fazia tempo, viu? Aquela vontade vinha desde lá, do comecinho, quando ela puxou conversa comigo na praia.
Fiz menção de fechar os olhos e lhe dar um beijo. Só que, de repente, num gesto até meio brusco, ela se retraiu. Lúcio, desculpa, mas eu queria te pedir uma coisa. Vamos devagar, tá? Eu te falei que eu perdi meu marido não faz muito e ainda é muito doído pra mim, é muito cedo, você entende? Juro que não esperava aquela reação. Tanto que fiquei sem saber onde enfiar a minha cara. Eu senti que o clima pesou, não ficou legal. Pedi desculpa. Ela falou que tudo bem, só que não tinha ficado nada bem. Não tinha. A atmosfera entre nós ficou super diferente. Eu fiquei muito, mas muito constrangido. Na verdade, a única coisa que eu conseguia pensar naquela hora era aquela frase: estraguei tudo. E estraguei tudo. E tanto pensei que tinha estragado tudo mesmo, que fomos embora, olha, dali a 5, 6, 7 minutos no máximo. Depois que a deixei em casa e fui pra minha, fiquei me recriminando, me maldizendo. Até que no dia seguinte, quando a gente se viu, foi ela que pediu desculpa. Falou que tinha notado que eu havia ficado chateado, mas que não era sua intenção estragar o nosso final de semana. E voltou a pedir que eu tivesse um pouco mais de paciência com ela. E para minha alegria, apesar de tudo, trocamos o nosso primeiro beijo naquele dia mesmo. Só que mais à tardinha. Foi o nosso primeiro beijo de amor. Um beijo ainda meio tímido, meio medroso, por assim dizer, mas de todo modo serviu para quebrar aquele gelo, aquela atmosfera esquisita que tinha ficado. Até que à noite fomos jantar em sua casa e eu levei uma garrafa de vinho tinto pra gente beber. Ela preparou uma comida tão gostosa. Depois nós ficamos ali bebendo vinho, conversando. O clima estava todo propício. E foi então que eu fiz mais outra tentativa de aproximação. A gente se beijou, se abraçou. Foi tão bom sentir o corpo dela. Sentir o seu cheiro, seu perfume. Era tudo o que eu mais queria. E o fato é que aos poucos as coisas foram ficando mais quentes, o desejo foi aflorando, a vontade de fazer amor com ela foi ficando mais forte a cada segundo, e ela dando, pelo menos para mim, a nítida impressão de que também estava querendo, até porque não tinha fugido do meu beijo e do meu abraço. Se bem que tudo aquilo tinha acontecido no dia anterior. Só que, quando fiz menção assim de tirar a sua blusinha, mais uma vez ela se retraiu. Não, Lúcio, por favor, não, para. Eu ainda não estou preparada, sabe? Não, claro, tá tudo bem, desculpa, eu não queria. Mais uma vez acabei estragando tudo. No meu ímpeto de matar aquele desejo, acabei avançando o sinal e agindo de um modo assim muito afoito. Juro que pensei que ela também estivesse querendo. Aliás, ela até falou que queria também, depois. Mas que ainda não se sentia com coragem, sabe, pronta. Problema foi que, como já tinha acontecido, o ambiente ficou carregado de novo. Ficou aquele constrangimento no ar. Tanto que no fim, antes que ela me pedisse para eu ir embora para casa, eu mesmo tomei a iniciativa. Juro, depois daquele fiasco, pensei que não fosse mais ter nenhuma chance mais com ela. E se isso acontecesse,
Eu até entenderia. Imagine, ela tinha ficado viúva, não fazia nem um ano ainda. Era normal que ainda não se sentisse preparada para se entregar a outro homem. Imagine, para conseguir um beijo dela foi difícil. Imagine então alguma coisa mais íntima. O problema é que naquelas alturas eu já estava tão envolvido. Ainda não tinha certeza, mas acho que já estava até apaixonado. Por isso me senti mal daquele jeito. Na verdade, não consegui nem pregar o olho à noite. Fiquei rolando na cama de um lado para o outro, pensando na Edna, no que tinha acontecido, na minha atitude, na reação dela. Fiquei esperando que ela mandasse alguma mensagem. Só que, como ela não mandou nada, resolvi dar uma passada na sua casa. Só que estava tudo fechado. Eu estranhei, fiquei me perguntando se ela ainda estaria dormindo, apesar de já ser quase 10 horas da manhã. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Aliás, notei que as janelas estavam com as grades. E ela só colocava as grades quando voltava para Curitiba. Me deu um gelo na espinha naquela hora. Será que ela tinha ido embora? Voltado para Curitiba, sem me dizer nada? Bati na porta mais uma vez, chamei por ela um monte e nenhuma resposta. Foi então que lhe mandei uma mensagem, perguntando onde que ela estava, o que tinha acontecido. Mas ela não recebeu a mensagem. Como se estivesse assim num lugar sem cobertura de celular, sei lá. Liguei, mas a ligação também não se completou. Olha, ninguém queria imaginar o meu estado. Fiquei sem saber o que pensar. Lembro que por volta da 1h da tarde, um pouco mais, eu ali ainda meio tonto, tentando entender o que estava acontecendo, meu celular apitou, fazendo o meu coração disparar. Até porque vi que era uma mensagem dela. E ele bateu mais forte ainda quando li o que estava escrito. Lúcio, me desculpa, viu? Eu ter vindo embora sem te avisar. Achei melhor não me despedir de você, nem te avisar, porque... Desculpa ter feito isso, mas é que eu tô tão confusa, tô precisando assim de um tempo para pensar, para colocar coisas em ordem na minha cabeça. Não tô sabendo lidar com essa situação. Me desculpe mais uma vez, mas vou te pedir que me deixe sozinho durante algum tempo, tá? Mandei uma mensagem de volta, uma resposta, mas ela apenas voltou a pedir: por favor, me dê um tempo. É só isso que eu te peço. Olha, eu fiquei tão mal. Aquele aperto no peito tão forte. Mais uma vez me recriminei por ter avançado o sinal, ter agido daquele modo. Apesar de triste e arrasado, procurei respeitar o seu pedido. Até porque não queria parecer enxerido. Não mandei mais mensagem nenhuma. E para o meu desengano, ela também nunca mais me procurou. Nem por mensagem, nem por telefone, absolutamente nada. De maneira que foi assim que terminou a nossa história. Uma história que, na verdade, nem chegou a começar direito. No começo sofri muito, principalmente porque não entendia. Não era para tanto. E principalmente porque eu tinha me deixado envolver muito mais do que imaginava. Se eu fosse um adolescente, mas sabe, eu já era um homem vivido, sei lá o que deu em mim. Eu acho que ela me pegou desprevenida. De repente, descobri que estava gostando dela, e não era pouco. Todos os dias eu ficava esperando por um contato, uma mensagem, uma ligação, e nada. Até que no fim, como ela não me procurou,
Até para não fazer o papel de chato, também achei melhor não ir atrás. Sempre que ia à praia, eu passava na frente da casa dela. Fazia isso assim, como que não quer nada, na esperança de vê-la de novo, para pelo menos aplacar a saudade. Mas nunca mais a vi. Também andei passando 2 outras vezes na frente da sua casa aqui em Curitiba, que eu também sabia onde era. Mas também nunca a vi. Ainda pesco naquele mesmo lugar onde a gente se conheceu, lá em Matins. E sempre que estou ali na beira do mar, eu acho que me viro para trás, assim, umas 1000 vezes, na esperança de vê-la se aproximando, como naquele primeiro dia. Se bem que naquela vez eu nem a vi se aproximando. Só soube que ele estava ali do meu lado quando ela falou aquela frase. E aí, já deu para pescar alguma coisa? Uns peixinhos? Por que essa mulher marcou tanto a minha vida, meu Deus? Sendo que sua passagem foi tão breve. Desde o começo eu vi que era uma mulher especial. E hoje percebo que talvez eu tenha deixado escapar aquela que talvez poderia ser a minha companheira de vida. Mas ela preferiu se afastar, talvez até por culpa minha, por ter ido muito afoito em busca do seu beijo, do seu abraço. Não posso culpá-la por não se sentir pronta para se relacionar com alguém. Pelo contrário, às vezes a admiro e a respeito ainda mais por isso. Ela demonstrou ser uma mulher tão honrada. Apesar de tudo, do tempo passado, ainda não perdi a esperança. Quem sabe? Quem pode saber o que o futuro reserva pra gente? Quem garante que qualquer dia, eu nem mais esperando, o destino a coloque de novo no meu caminho? Se isso acontecer, juro que vou fazer de tudo para não deixar escapar. Porque eu ainda a quero para mim. Ainda me sinto apaixonado. Tudo que houve entre nós foi tão pouco, tão breve, mas marcou tanto a minha vida, que eu tenho certeza vai ficar guardado na minha memória até meu último dia. Irei muitas vezes ainda pescar naquele mesmo lugar. E tudo o que eu espero, eu vou em busca disso sempre, Edna. É de repente, distraído, ouvir a tua voz. E aí? Deu para pescar alguma coisa? Pescou algum peixinho? Sabe qual é o peixinho que eu quero pescar para sempre? Você, Edna. E sabe por que eu quero você? Porque você pescou o meu coração. E na próxima quarta-feira, 18 de maio, 15 horas, não perca. Foi aí que eu percebi, apesar da escuridão, que ele não estava sozinho. Tinha uma menina ali com ele. Os dois, atarracados um no outro, trocando o maior beijo na boca. Eu senti um tremor nas minhas pernas, um gelo na espinha. Quase não consegui caminhar até eles. Me aproximei. Eles estavam tão concentrados no beijo que nem notaram a minha presença. Num fio de voz eu chamei. Gilson, o que está acontecendo, Gilson? Quem é essa menina? Eles naturalmente pararam de se beijar. Ele me olhou. Estava escuro, repito, mas sem soltar aquele infeliz, me olhando do modo assim impaciente. De novo. Tem que virar o lado da minha cara para não ficar estranho aqui na edição. Eles pararam de se beijar na mesma hora. Ele me olhou. Repito, estava meio escuro, mas sem soltar aquele infeliz, me olhando assim, de um modo impaciente, contrariado. O que você quer, Jaqueline? Puxa vida, dá um tempo. Sabe aquele aperto na garganta? Eu tentei falar mais alguma coisa, mas
não saiu nada. Ouvi quando ela perguntou para ele, assim, bem baixinho, quem era eu. E ele respondeu aquilo. Não se preocupa, não é ninguém. Olha, de sério mesmo, não tinha nada entre a gente. Pelo menos, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Sabe, namoro, relacionamento, nunca. Só que, para mim, que estava gostando dele, era só um detalhe. Porque estávamos ficando juntos já fazia 3 meses. E eu estava tão apaixonada pelo Gilson. Ele tinha se mudado ali para o bairro onde a gente morava, não fazia muito tempo. E acabou se enturmando com o pessoal, do qual eu também fazia parte. Quando vi pela primeira vez, senti aquela coisa especial que a gente sente e que não consegue dar um nome. Sabe, uma emoção, assim, especial. Mesmo assim, demorou para ele perceber a minha existência e demonstrar algum interesse por mim. O fato é que desde que trocamos o nosso primeiro beijo, eu me encantei. E estávamos agora ficando direto, mas como já disse, não tínhamos nunca conversado sobre namoro, relacionamento. O que importava para mim, na verdade, era que estávamos juntos. Quando saímos com o pessoal, por exemplo, mesmo que não ficássemos juntos o tempo todo, acabávamos, no final, sempre um nos braços do outro. Eu ficava esperando pelo momento em que ele fosse se aproximar de mim, me dar aquele abraço gostoso, aquele beijo apaixonado. Repito, eu estava de 4 por esse homem. Lembro que tínhamos um amigo que fazia aniversário em junho, e ele tinha prometido que iria fazer uma festinha para comemorar. O detalhe, a festa seria na chácara de um amigo de serviço dele, na região de Campo Largo. E como estávamos, na época, passando pelas festas juninas, a ideia dele era fazer uma fogueira. Imagina a empolgação do pessoal. E também a minha, né? Porque o Gilson, naturalmente, também iria. Aliás, faltando uma semana, ele veio perguntar se eu iria à fogueira. Falei que sim, né? Imagine se não. Então a gente combinou de ir junto. Na verdade, não era todo mundo que tinha carro. De modo que o pessoal meio que foi combinando de organizar as caronas. Eu, naturalmente, acabei indo com o Gilson. Aliás, ele fez questão que eu fosse com ele. Fomos só nós dois no seu carro. Lembro que chegamos à chácara, assim, já meio quase escurecendo. Porque a ideia era passar a noite toda festejando. Só que, para minha tristeza, assim que chegamos, o Gilson me deixou ali num canto com as meninas e foi se enturmar lá com a turma dele, os rapazes. E mesmo quando estávamos todos ali, próximos uns dos outros, ele praticamente nem se aproximou de mim. Bom, até aí tudo bem. Eu meio que já estava acostumada com aquele seu jeito. Sabia que no fim da noite acabaríamos juntos como tantas e tantas vezes. Quando acenderam a fogueira, todo mundo ficou ali em volta. Começamos a tirar fotos, fazer vídeos. A festa estava tão gostosa. Só que, estranho, pelas tantas eu senti falta do Gilson. Olhei assim para todos os lados, procurando por ele, mas ele não estava em lugar nenhum. Aí, conversando com uma amiga, ela falou que o tinha visto indo na direção de onde o pessoal tinha deixado os carros. Imaginei que ele tivesse ido buscar alguma coisa, uma blusa, um casaco, sei lá, até porque tinha começado a esfriar. Só que o tempo foi passando e nada dele voltar. Foi então que eu resolvi ir atrás, para ver se eu achava. Não perca, é na próxima quarta-feira, 18 de maio, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Jaqueline e Márcio em mais uma edição de A Força do Amor.